Estamos aí numa série de mensagens baseado na carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês essa noite. Quantos aqui já pregou um prego na sua vida? Usou um martelo e pregou um prego? Quantas vezes você não acertou o prego? Bateu e às vezes acertava o dedo também. Eu fiquei pensando para poder fixar essa mensagem, usar essa ilustração, porque nós estamos aqui já caminhando para um período de mensagens. Estamos aqui como se fosse a oitava martelada. Então nós temos um prego e nós estamos martelando em cada mensagem. Pode passar lá, Kevin. Nós temos aí falado sobre provado para ser aprovado. É uma prova que Deus nos dá para nós nos aprovar diante dele. É a primeira martelada que Deus nos deu, baseada em Tiago capítulo 1, versículo 1 a 15. Depois temos a segunda martelada que Deus também colocou para nós, ouvir e pensar antes de agir e falar. Tem sido um grande desafio. Não podemos errar nessa recomendação de Deus, porque quando nós falamos e agimos sem pensar, sem refletir, temos que pensar muito bem, ouvir atentamente, filtrar o que você está ouvindo, para depois falar, para depois agir. Então nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia fala que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Temos que ouvir mais do que falar. Então temos que tomar esse cuidado também. Mais outra martelada. Nós falamos também sobre a fé genuína, acolhe e não discrimina. Nesse lugar aqui, já tiveram tanta gente, nós nunca discriminamos essas pessoas. Mais uma martelada, quarta martelada que Deus coloca para nós aqui. A fé que salva. Existe fé que não salva? Sim, existe fé que não salva. Você tem fé nos horóscopos? Você tem fé nas pessoas? Tem fé que não salva. A fé que opera, a fé que caminha junto com a obra também. Amém? Porque a Bíblia fala que a fé sem obra ela é morta. Mas falamos também mais uma martelada aqui de Deus na nossa mente, no nosso coração. O poder da língua, temos que dominar a nossa língua. O órgão que mais tem prejudicado os relacionamentos hoje é a língua. Quando nós não dominamos a língua, tem sido muito difícil. Hoje a língua está sendo de formas diferentes também. Você tem lá o WhatsApp, você manda mensagem, às vezes mensagem desaforada, você tem que ler aquilo lá e engolir para não responder. Semana eu conversei com uma pessoa falando uma resposta branda desvia o furor. Você não pode responder de forma dura. Você ouviu aquilo, leu aquilo, não responda de forma dura. Porque você vai aumentando ali, vai acendendo cada vez mais o fósforo, né, Maneusa? Não pode pegar fogo. Você tem que, quando ouvir algo, quando ler algo que desagrada, responda de forma bem ponderada. Então nós temos que tomar esse cuidado. Mais uma martelada que Deus nos deu também. A sabedoria que vem lá do alto. A sabedoria do alto. Tiago capítulo 3, 13 a 18. A sétima foi o padrão do nosso convívio como igreja. Em Tiago 4, 1 a 12. Ali fala sobre o que tem acontecido dentro das igrejas naquele período, tem se repetido hoje também. E Tiago começa falando no versículo 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? De onde vem, se não é dos seus desejos da carne que militam entre vocês? Então muitos querem poder, querem possuir, mas têm inveja. E isso nós temos orado, irmãos, para que não haja aqui. O texto fala aqui de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Isso, infelizmente, tem acontecido hoje. Dentro das igrejas do Senhor Jesus Cristo, tem pessoas que têm inveja. Quando alguém está ali pregando muito bem, quando alguém está louvando muito bem, as pessoas olham para aquilo, ao invés de ficar ali louvando a Deus, agradecendo por aquele momento, fica com inveja, com dor de cotovelo. Será que isso acontece nas igrejas? Infelizmente acontece. Ou fica maneando a cabeça quando você está pregando, está louvando a Deus, e não canta também, as pessoas nem se levantam para louvar a Deus também naquele momento, por causa de inveja. Então nós temos que tomar muito cuidado que isso nunca aconteça aqui. Amém?
nós possamos crescer, possamos mudar de lugar, ampliar aqui, mas que nunca haja um coração invejoso. O que Deus abomina é esse tipo de atitude. Então, o padrão do nosso convívio como igreja foi a 7ª mensagem. E hoje, nós vamos falar da 8ª mensagem, submeter os nossos planos a quem? A Deus. Vamos submeter nossos planos a Deus. Então, vamos orar antes de lermos esse texto que está lá em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Pai, nós te agradecemos por esse momento e pedimos a tua direção nessa mensagem, que ela alcance a nossa mente e nosso coração e que possamos, ó Deus, aplicar o seu ensinamento. Que o Espírito Santo nos leve a ter esse entendimento, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém? O texto diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 13 a 17. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, vou reler novamente. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, nós temos aqui dessa verdade de Tiago, esse cuidado que devemos submeter todos os nossos planos a Deus. Quantos planos você já fez esse ano? Quantos projetos você já fez esse ano? Você submeteu a Deus? Nós temos exemplo aqui, né? Olha aí, ó. Não faz muito tempo que você falou, tem um projeto. Todo ano eu tenho um projeto. Todo ano tem um projeto. E você submete ele a Deus? Sempre, né? Então nós tivemos aqui recentemente ele falando que tinha um projeto, um plano. Eu fiquei até meio receoso, porque será esse plano? Aí chegando ali embaixo, o senhor não viu a bênção, pastor? Esse era o projeto que eu tinha. Mas estava submetendo a Deus, que Deus fez melhor do que ele imaginava. Amém? Então nós sabemos que devemos fazer planos, porque na verdade a Bíblia fala, lá em Provérbios 16, 1, a Bíblia fala que a nós pertence fazer planos. Nós temos que fazer planos. Mas a resposta vem de quem? Dos lábios vem do Senhor. Lê para nós lá, Alexandre, o que diz aquele texto lá? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem ao Senhor. Vem do Senhor. Você já fez algum plano, Alexandre? Não me lembro. Não me lembro. Fez sim, pastor. Quer comprar isso, quer comprar aquilo. Aí, viu? São planos que ele faz, né? Planos que ele... Obrigado. Planos que ele faz. Tão pequenininho está fazendo planos. Então, tudo isso diz assim, eu vou fazer plano, mas a resposta vai vir do Senhor. Quando você submete, Alexandre, os seus planos ao Senhor, ele responde até melhor do que você imagina. Pense assim. Então fala assim, Deus, eu quero isso, eu quero presente, eu quero aquilo, Deus, eu preciso, eu gostaria que o Senhor fizesse isso. Deus, se o Senhor quiser, vamos chegar nesse ponto também da mensagem. Aí Deus faz algo melhor do que você imaginava. Sabia? Então submete todos os seus planos a Deus. Até quero passar de ano na escola. Aí Deus vai fazer você passar com a nota lá em cima. Amém? 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 Então continua assim, irmãos. O que diz a palavra de Deus? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Lá em Provérbios 19, 21, diz assim o texto: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então nós temos que fazer planos, podemos fazer planos, mas o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Porque os planos nós temos que colocar diante de Deus. E olhando aqui para a mensagem de Tiago, ele diz aqui que nos faz aqui um alerta. Devemos pedir, fazer planos, mas pedir a confirmação de Deus. No versículo 13 de Tiago, capítulo 4, ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade.
E lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Então, Tiago nos faz aqui nesse texto, dentro desse contexto, pelo menos 5 motivos pelos quais devemos submeter os nossos planos a Deus. São 5 motivos do porquê devemos submeter nossos planos a Deus. Primeiro motivo, não sabemos o que acontecerá amanhã. Alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Você tem previsão do que vai acontecer? Na verdade, quando a gente ouve a previsão do tempo, é previsão do tempo, né? Não significa que vai acontecer. Pode mudar. É uma ideia do que vai acontecer. Tem uma ideia que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. O único onisciente que nós temos aqui é o nosso Deus. A Bíblia fala no Salmo 139, consegue colocar para nós lá, Kelly? Salmo 139, 1. Olha só o que o salmista fala. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Então, ainda, pode continuar no 4. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Então, o único onisciente que temos é o nosso Deus. Ele sabe o que nós vamos fazer amanhã. Ele sabe qual é o resultado de tudo aquilo que nós faremos amanhã. Deus está no amanhã, nós não estamos. Então, por que Tiago diz que devemos submeter nossos planos a Deus? Porque Deus é onisciente. Lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 21, diz assim o texto: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele considera todas as suas veredas. Então Deus vê os nossos caminhos. Deus sabe os nossos caminhos. Há caminho que para o homem parece direito, mas o final dele conduz à morte. Isso que estamos fazendo aqui, irmãos, é uma perseverança de continuar louvando a Deus, cultuando a Deus. Quantas pessoas já passaram por aqui, no momento de dificuldade voltam. Depois voltam a não estar mais. Aqui é um exemplo pequeno, mas lá na IBBB é um exemplo grande de pessoas que vieram, Deus abençoou, aí saíram, depois voltaram, saíram, voltaram. Então, Deus ele quer que nós mantenhamos a fé nele, a perseverança nele. Em tudo que fizermos seja conforme a vontade de Deus. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Tiago critica aquela presunção humana de planejar o futuro sem considerar a vontade de Deus. Então nós não sabemos o que acontecerá amanhã. O segundo motivo pelo qual Tiago diz que devemos submeter nossos planos a Deus é que a nossa vida ela é muito longa. É isso que diz? Muito curta. O versículo 14 diz que a nossa vida diz assim: vós não sabeis o que é que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Nós temos uma vida muito curta. É tão curta a nossa vida que nós devemos aproveitar cada segundo da nossa vida. Cada momento agradável, cada momento que estamos vivendo, temos que aproveitar ao máximo para tirar o bem desse momento agradável. Esse momento aqui é um momento agradável. Um momento que vai ficar na história, já está registrado na história, na nossa história. Então vale a pena estar nesse culto, vale a pena testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Num velório também, um momento especial, porque ali foi lançada a palavra, um momento de dor, de tristeza. Aquele jovem, ele chorando, o neto chorando, ali eu me lembrei dos meus netos, que com certeza eu vou antes que eles, e eles vão chorar a minha partida, mas eu fiquei imaginando aquele jovem lá chorando a partida da avó, e falando como ela foi importante na vida dele. Hoje ele se rendeu a Cristo como Salvador. Então ele reconheceu, a palavra foi lançada. Então cada momento, a Bíblia fala que é até melhor você ir no luto do que ir numa casa onde há festa, porque na casa onde há festa as pessoas não querem saber de ouvir a palavra de Deus. Então cada momento vale a pena ser vivido. Então Tiago ele vai criticando essa presunção. A nossa vida é frágil, conforme nós vemos ali, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Olha o que diz o salmista no Salmo 90, versículo 9. Salmo 99, Moisés, que viveu 120 anos, ele diz o seguinte: pois todos os nossos dias se passam na tua ira,
Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Olha só o que ele disse. Então ele sabe, ele está nos recomendando, dizendo assim, que os nossos dias passam rapidamente. O que é 70 anos, o que é 90 anos, perto de uma eternidade que nós teremos com Cristo. Então nós temos aqui crianças, jovens e adultos. Todo o tempo que temos de vida temos que viver segundo a vontade de Deus. Hoje eu mandei essa mensagem que eu tenho mandado para todos vocês que têm WhatsApp. Eu mandei para o irmão da nossa irmã Viviane, e ele respondeu e falou: nós temos um ciclo de vida, pastor Faustino, e o nosso ciclo é nascer, viver e morrer. Eu falei: certo, Sidney, está correto, mas tem mais um quarto ciclo que você esqueceu de falar, que é a vida eterna. Nós nascemos, vivemos e morremos e temos a vida eterna. Aí passei para ele João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelizei ele, está sendo evangelizado. Que as pessoas desse mundo pensam só nesses 3 ciclos: nasce, vive e morre. Acaba tudo. E para nós? Temos vida eterna. Temos o seguro da morte, que é a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Então, aqui o Tiago está falando desses alertas, desses motivos que devemos ter. Primeiro, não sabemos o que acontecerá amanhã. Segundo, a vida é muito curta e frágil. Terceiro motivo, devemos submeter todos, até que eu frisei e grifei, todos os nossos planos a Deus. Qual plano você diz assim: eu não vou precisar colocar diante de Deus? Isso não, todos os planos têm que ser colocados diante de Deus. Até uma criança que pede um presente para os pais tem que colocar diante de Deus esse plano, para que Deus possa confirmar e pedir a bênção de Deus nesses planos. Então esse lugar aqui, nós estamos hoje, ele foi consagrado a Deus. Amém? Por que ele está subsistindo ou existindo ainda? Porque ele foi consagrado a Deus. Quantas igrejas têm aberto as portas e na semana seguinte fecham? Nós conhecemos um grupo que se reuniu por um período, Anitta e eu conhecemos, que não durou um ano. Eles reuniram com os melhores, colocaram músicos que cantavam, instrumentistas que tocavam, colocaram lá um pregador, sabe, um cara que tinha uma eloquência grande, e até escolheram um para ser pastor. E perguntaram para o grupo: vocês querem que ele seja pastor? Aí o grupo: não, eu não quero esse. Mas aí pensaram o grupo inteiro ali, e tinha em torno de 50 pessoas. Quanto tempo durou aquele grupo lá, Anitta? Menos de 3 anos. Não chegou nem um ano praticamente, foi muito menos. Porque não tinha unção, não tinha a consagração de Deus. Então, eu olho para esse momento que eu compartilho com vocês aqui hoje e lembro do texto de Provérbios 16:3. Olha só o que Provérbios fala, 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então consagre ao Senhor tudo que você faz. Consagre a Deus tudo que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Isso vale a pena. Então, se vocês fizerem um plano, seja qual for, consagre o Senhor. Consagre o Senhor o seu trabalho. Eu tenho, às vezes, visitado pessoas que começam uma empresa e pedem para eu ir orar. E a nossa oração sempre entra esse versículo. Consagre ao Senhor esse lugar, para que as pessoas que entram aqui percebam que esse lugar está sendo dedicado ao Senhor. Que você vai ser bem sucedido, conforme diz Provérbios 16:3. Tudo que nós fazemos, temos que consagrar ao Senhor. E continua aqui o texto, as recomendações de Tiago, os motivos pelos quais devemos consagrar tudo a Deus, submeter. O quarto ponto diz assim: nunca devemos nos vangloriar dos nossos planos. O versículo 16 diz: agora, entretanto, vos jactais. Que palavra difícil é essa, né? O que é jactais? O que é jactância? Alguém sabe aí, não? Anitta, que é teóloga. O que é jactância? É soberba, né? Uma soberba, uma vanglória. É um coração orgulhoso, um olhar altivo. Então, isso aqui, entretanto, vós jactais.
Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, todo orgulho, toda soberba, toda vanglória é pecado. Não é o planejar em si o problema, mas sim o espírito com que você planeja. Como é que você está planejando isso? Nós visitamos uma pessoa muito tempo atrás, compartilhando aqui, e essa pessoa começou a falar: tudo isso que tem aqui, ele tenta me lembrar, eu estou falando que ela confirma, tudo isso que tem aqui foi no meu ministério que eu fiz. Essas cadeiras aqui, essa galeria. E a pessoa é jactância, é orgulho, é soberba, gente. Será que eu falaria isso lá da IBBB? Não. Não. Tudo que tem lá foi Deus que colocou. Então, quando eu lembro desse texto, eu lembro de Neemias, que diz assim: a boa mão do Senhor está sobre nós. A boa mão do Senhor foi que deu todas essas ideias e temos isso aqui. Então, a boa mão do Senhor. Não podemos nos jactar, ou seja, nos ser arrogantes naquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Não é o planejar em si o problema, mas sim o espírito com que se planeja. Planejar com orgulho e arrogância é pecado. Esse tipo de planejamento nos leva a pensarmos mais em nós mesmos do que na capacidade de Deus, que vem de Deus. Então, esse alerta de Tiago, ele vem desde o início da Bíblia. Quando o povo saiu da terra da escravidão do Egito. Lá em Deuteronômio capítulo 8, vamos ler esse texto dentro dessa mensagem. Deuteronômio capítulo 8, quando eles estavam para ir para a terra prometida, eles iam planejar construir casas, plantar, colher. Aí Deus deu um alerta para eles, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Vamos ler esse texto aqui. Vamos ler juntos, né? Pode participar, Anitta, leia primeiro o versículo 11. Guarda-te e não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. 12. Outra pessoa. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas. Isso. 13. Agora mais outra pessoa. Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. 14. Outra pessoa. Se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Isso, para por aqui, volta ali. Só o que aconteceu? Depois que eles plantarem, construírem, eles se esquecem de Deus. Será que isso acontece hoje? Pessoas constroem, pessoas possuem. Eu me lembro, isso falo aqui, não falo muito lá, porque lá é que tinha pessoas que iam para a igreja a pé e oravam para que tivesse um carro. E chegavam primeiro, pegavam um ônibus, né? E chegavam primeiro. Depois, quando oravam, Deus, me dá um carrinho para a gente poder chegar mais cedo na igreja. Aí ganharam, Deus deu um carro para essas pessoas. Aí o que eles faziam no domingo? Iam passear. Não iam para a igreja. Aí foi esfriando. E aí? Então, o que acontece? Deus dá a bênção, a pessoa, conforme diz, eleve o coração e te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E continua lá o texto 15, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água e te fez sair água da perdeneira. Continua lá, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. O que fez tudo isso? É o orgulho? Soberba e arrogância. Então nós temos que tomar cuidado nesse alerta que Deus nos dá. Então, essa jactância que Tiago fala, voltando lá para Tiago capítulo 4, é isso que ele está condenando. Entretanto, não vos jactais, não fiquem orgulhosos nos vossos arrogantes
arrogantes pretensões. Tem outro texto que diz assim, lá em Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor Deus, do Senhor nosso Deus. Então devemos lembrar que devemos confiar em Deus, não naquilo que temos. Tudo que temos, possui, é de Deus. Outro texto também que nós temos aqui, Jeremias 17, versículo 5, diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparte o seu coração do Senhor. E o versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então tudo que fazemos, temos que colocar o Senhor. Tudo que realizarmos, seja o que for, não podemos realizar com soberba, com orgulho, com arrogância, com jactância, mas sim com simplicidade, com coração, dizendo assim, Deus é que está me capacitando. Onde está isso? Olha outro texto também, 2 Coríntios 3,5. 2 Coríntios 3,5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência ou a nossa capacidade vem de Deus. Confiar nisso. Se essa igreja aumentar em número, é Deus que está capacitando, é Deus que está fazendo a obra. E Deus está nos capacitando para realizar a obra dele. Então a nossa suficiência, a nossa capacitação vem do Senhor. Então Tiago já havia alertado, voltando aqui para o texto de Tiago, lá no versículo 6, ele diz assim no capítulo 4, que Deus ele resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a soberba não faz parte do ministério de Deus. Deus jamais vai salvar alguém que é soberbo, arrogante. E eu olhando aqui novamente para o quinto e último ponto da mensagem, não menos importante, não podemos nos omitir de fazer o bem. O texto fala no versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, dentro dessa mensagem aqui, nós podemos entender que Tiago estava relacionando tudo aquilo que ele escreveu antes. Quando você olhar para a palavra de Deus, ele fala aqui, por exemplo, no começo, a assistência aos órfãos e viúvas, lá no versículo 27 do capítulo 1. Quando negligenciamos isso, estamos aqui pecando. O fazer acepção de pessoas, estamos pecando também. A negar dar assistência aos necessitados, também estamos pecando. O cuidado com o uso da nossa língua, se nós não tomarmos cuidado, estamos pecando também. Agirmos como pacificadores dentro da igreja e não promotores de guerra. E você sabe que existe uma situação em que você pode intermediar, você pode orientar a pessoa e você não faz, você está pecando. Então é muito comum nas igrejas, irmãos, alguém que está com problema com outra pessoa, ao invés de ir diretamente para aquela pessoa para conversar, conversa com outra pessoa. Fala da pessoa para outras pessoas. E assim vai gerando aquele chamado de fofoca. Isso gera contenda entre os irmãos. E quando você ouvir alguém falando mal de alguém, o que você deve fazer? Vá conversar com aquela pessoa primeiro. Não fale para mim. Converse, acerte com aquela pessoa. E onde está na Bíblia isso? Lá em Mateus capítulo 18, recomenda, se você tiver algo contra o seu irmão, vai e repreenda entre ele e ti só. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Se não te ouvir, chama um testemunho. Aí sim, eu quero entrar nessa conversa. Mas vai lá com espírito de brandura, diz a Bíblia. Então nós temos que entender que devemos cuidar de sermos pacificadores e não promotores de guerras dentro da igreja. Outro tema também que Tiago aborda é não falar mal uns dos outros. Tiago capítulo 4, versículo 11. Então, se soubermos que aquilo que estamos para fazer é para o bem do nosso próximo e não o fazemos, nós estamos assim pecando. Omissão é pecado? Faço essa pergunta. Tem gente que fala, eu não menti, eu só omiti. Isso é pecado, não? Omissão também é pecado. Então, se você sabe falar que é verdade, fale a verdade.
Mas fale com o espírito assim. Muitas vezes você vai falar a verdade para alguém que a pessoa está em rebeldia e você fala de forma dura, você acaba perdendo aquela pessoa. Você tem que saber falar com espírito de brandura, com palavras suaves, em que a pessoa vai compreender que aquilo que ela está fazendo não é certo. Então, concluindo, irmãos, essa mensagem, quando submetemos nossos planos a Deus, Ele não somente confirmará, como também nos capacitará a cumprir. Eu tenho certeza disso. Deus tem nos capacitado. Às vezes, eu tenho sentido, tenho falado com a Anitta, que às vezes eu tenho sentido assim, desejo até de parar o ministério, de parar de tantas coisas que a gente tem vivido e tem presenciado. Mas aí Deus nos dá uma chicotada, assim, uma balançada, e manda alguém precisando da gente, e a pessoa fala: pastor, eu quero ouvir o conselho do pastor. Eu quero ouvir aquilo que vocês têm para falar. A Anitta também, esses dias, estava para dar um discipulado para alguém, a pessoa, e ela com a agenda lotada, e ela falou: será que eu vou? Será que eu vou? Aí ela se dispôs, aí a pessoa cancelou, e ela tentando insistir com a pessoa cancelando. Ela querendo servir. Não deu mais vontade de continuar ainda mais, Anitta? Dá vontade de continuar, né? Porque você percebe que tem pessoas necessitando de uma palavra, de um apoio. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver que Deus, ele está à frente de tudo. Deus está no amanhã. Se Deus quiser, nós faremos isso e aquilo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Amém? Nós vamos orar agora, vamos colocar em pé e vamos ouvir uma canção que fala também sobre Deus é Deus. Não importa o que aconteça, Deus é Deus. Vamos orar antes de ouvir essa canção. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra que ouvimos. Nos ajude, ó Pai, a aplicar a sua palavra. Não somente ouvir, não somente, ó Deus, internalizar essa palavra, mas que possamos colocar no dia a dia, Deus, nos capacita para que nós possamos cumprir a sua palavra. Todos os nossos planos, ó Pai, que realizamos, que estamos aqui planejando para esse ano, possamos colocar debaixo da tua direção, Deus. Sabemos que se o Senhor fizer, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo Deus. Nós temos que acreditar, ó Pai, naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e confiar no Senhor, plenamente no Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém?